temos aqui também uma atração. E essa atração, Isso. eu vou chamar a atenção de quem está na Panflix, que ele é um brasileiro que foi fuzileiro na guerra do Afeganistão. Ele também é palestrante e formado em Civil Affairs da University US Marines. Ele tem histórias impressionantes e vamos ouvir a opinião de alguém que esteve lá no fronte. Vamos chamar aqui Alexandre Daniele. Uma salva de palmas para o nosso convidado, que fala dos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Bom, muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui, um programa que finalmente eu posso falar tudo aquilo que a gente passou na guerra do Afeganistão, né? Boa. Tem alguns outros programas, a gente tem que ser um pouquinho mais jornalístico, mas eu me sinto bem à vontade com vocês, acompanho o programa de vocês há anos. Inclusive, quando eu estava no Afeganistão, a gente tinha alguma internet lá, eu estava o Emílio desde lá, né? Desde 2011. Então é um prazer estar aqui com vocês. Não sei se você soube do Emílio. Soube do Emílio, não? Não estou sabendo. O que aconteceu? Aniversário dele, dá parabéns pra ele, que ele tá escutando a gente. Uma salva de palmas pra faz uma homenagem, né? Não sabe? Ô, Ale, deixa eu falar uma coisa. Eu vi uma entrevista muito bacana sua, né? Contando a tua história. Primeiro que você foi para os Estados Unidos, conseguiu o seu green card, mas você não chegou direto no exército, né? Você ralou pra cacete lá, né? Exatamente. Muita gente me escreve aí nas redes sociais, né? Pedindo, eu quero ser militar nos Estados Unidos. Como é que eu faço? Eu disse, não é bem simples. Eu vim para cá muito jovem, né? Muito nos meus 19 anos. E quando eu peguei meu green card no início dos meus 20 anos, eu casei com uma americana. O meu ex-sogro era fuzileiro naval, veterano de guerra da guerra do Vietnã. Ele me falou, ele disse, olha, se você quiser ter um respeito profundo profissionalmente na comunidade americana, eu me alistaria. Ele me recomendou na época e eu fiquei empolgado. Então eu procurei os escritórios de recrutadores, tem em todas as cidades americanas, né? E eu não conhecia o US Marines, o fuzileiro naval. Eu passei na Navy, na Army, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, mas eu gostei muito porque eles eram os diplomatas militares, eles são os primeiros a ir para o combate. Então eu me alistei, foi muito difícil. Eu já digo para todo mundo que tem vontade, é muito difícil entrar, são vários testes, tanto escrito como físico, como teste médico. Você não pode ter ninguém da tua família de primeiro grau que foi para a cadeia no Brasil. É bem restrito e a gente conseguiu entrar. Depois de entrar nos fuzileiros navais, eu fui para o bootcamp, que é o treino básico, que é o treino um dos mais difíceis do mundo, onde a porcentagem de pessoas que se suicidam ou desistem é muito grande. Eu mesmo tive no meu pelotão de recrutas, foram muitos que se suicidaram, foram 4 pessoas e vários desistiram. Então era muita pressão e depois de ir para a guerra eu entendi o porquê da pressão nos treinamentos militares. Ô Ale, a gente vai abordar esse assunto aqui com a mesa, né, que está acontecendo bem factual, óbvio que a gente está acompanhando, as imagens são horrorosas, a gente viu o avião dos Estados Unidos, os caras caindo lá, mas você tocou num assunto que, putz, é muito difícil trabalhar com isso e tem uma parte, um preparo psicológico que você passou, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco do treinamento que o Exército Americano faz para você se tornar, né, parte dele. Pois agora eu vou ter que te corrigir, desculpa aí, não era exército, é fuzileiro naval. Fuzileiro naval, desculpa. A maior ofensa para um fuzileiro naval é ser chamado de soldado. Eu falei pro Sam, ele falou, fala com o soldado. Eu falei, não, fuzileiro. Mas enfim, fuzileiro. Ele soprou. Porque o exército americano recebe um treinamento de 8 semanas. São 4 semanas a menos e é muito mais fácil entrar no exército. Então, por isso que todo fuzileiro naval tem esse orgulho de dizer, não sou soldado, é fuzileiro. Não sou do exército. Então, toda a preparação psicológica foi fundamental, né? O pessoal vê, eu falo muito dos filmes, né? Que o Brasil tem muito acesso aos filmes de guerra. O único filme de guerra que eu assisti, eu fiquei chocado, eu disse, caramba, é assim mesmo que a gente passa, é o Sniper Americano. Né? Foi o único filme que eu fiquei chocado, assim como ele mostrou a realidade do nosso ponto de vista. Isso. A maioria dos filmes de guerra não tem nada, o joguinho de guerra pode esquecer. Não tem nada a ver com aqueles joguinhos de videogame aí, Call of Duty e tal. O pessoal fala demais. Não pode falar daquela quantidade numa guerra, senão você entrega a tua posição. Então foi todo um preparo psicológico, treinamento intenso e, pelo contrário do que o pessoal acredita, só vai para a guerra quem quer. Eles pedem quem quer ir para a guerra. Você levanta a mão e você vai para a guerra. E a gente teve toda uma preparação de aprender a cultura do Afeganistão, o idioma. Eu aprendi o pashto na época, aprendi a cultura, a questão de que eles são muito fortes, a questão de poesias, questão histórica. Eles lembram fatos de 500 anos atrás. Então é algo completamente diferente do que a gente vive no dia a dia, que a gente não lembra nem o que comeu ontem, né?
Então, ir para o Afeganistão e morar lá e viver com o povo. E eu digo assim, viver com o povo é viver fora de Cabul. Cabul é uma cidade internacional, é a capital. Não dá para ter uma noção de Cabul comparada com o resto do Afeganistão. Alexandre. E até mesmo... Oi. Desculpa, vai lá, Kalina. Termina. Se o senhor quiser... Não, eu ia dizer, às vezes eu fico um pouco indignado que tem pessoas comentando sobre o Afeganistão e nunca moraram lá, nunca aprenderam o idioma e ficam... Eu não sei de onde que eles tiram os dados e os fatos que eles ficam falando por aí, sem ter morado no Afeganistão. É exatamente sobre isso que eu quero conversar com o senhor, que viveu o dia a dia, aquele cotidiano, a rotina, viu, sentiu na pele, né? Que é muito diferente da gente que está aqui noticiando o que a gente vê de muito e muito longe. Para o senhor agora, esse domínio do Talibã no Afeganistão, o que isso representa, o que isso significa para o povo, para quem mora de fato lá? Porque, segundo eles, parece que eles estão tentando se mostrar mais moderado do que foram lá entre 96 e 2001. O senhor acredita que exista moderação por parte do Talibã? E o que vai passar este povo de fato? Porque se a gente vê gente se submetendo a se pendurar em rodas de avião e caindo, se despencando, é porque a situação deve ser terrível, né? A gente não tem ideia. Exatamente. Primeiro, eu tenho 38 anos, não me chama de senhor, que eu me sinto respeito, velho. o senhor é fuzileiro naval. É todo o respeito do mundo. Eu entendo. Então, eu até consigo entender o que o povo afegão está passando agora, porque eles sempre falaram para nós, quando nós fazíamos as missões, eles diziam assim, olha, por favor, não sai daqui que agora a vida está melhor. Quando não era só os Estados Unidos, só para deixar bem claro, é a OTAN. Eu lutei junto com os soldados da Itália, Polônia, França, Inglaterra, e então não foi uma guerra dos Estados Unidos. Deixar bem claro isso que o pessoal às vezes comenta errado. Então eles falavam para nós que o medo deles é enraizado, do Talibã, que ele significa talib, é estudante. Ele é um partido político fanático. Então eles têm enraizado o fundamentalismo muçulmano. Quando eu prendi talibãs e eu cuidei dos meus prisioneiros, eu conversava com eles, né? A gente é proibido, como militar, trocar ideias religiosas, porque eles não queriam que ninguém pensasse que os Estados Unidos estava lá, ou a OTAN, para mudar a religião deles, nem a cultura. Mas eles falavam, eu perguntava, né? Por que eles estavam fazendo isso? Por que esse ódio pela população do Ocidente, pelo resto do mundo? E eles falavam para mim que, no conceito deles, ali o Afeganistão era o inferno. E a única passagem para o céu, para o paraíso que o Alá prometeu, era matar um infiel. Infiel somos todos nós, evangélicos, católicos, muçulmanos, ateus, tudo é considerado infiel. E matando um de nós, eles iam para o céu ganhar 7 virgens. Entendeu? Então, quando você começa a pensar assim, a gente até, poxa, é engraçado, 7 virgens. Não, mas porque para ter uma esposa no Afeganistão, você tem que comprar a esposa. É muito louco. E 99% da população vive na miséria. Então, tu pensa um jovem de 18 anos, hormônio na flor da pele, não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem nada. A única condição dele ter dinheiro é ganhar $20 por mês para virar terrorista. Ou $20 por mês para colher ópio, que faz a heroína. Então era bem complicado e eles têm esse medo constante e eles acabam tendo essa lavagem cerebral desde jovem sobre os infiéis. Ô Ale, você tá falando aí, você é um cara que teve essa experiência aí, a gente, tem a oportunidade de ouvir do outro lado, né? Porque a gente aqui fica falando coisa que a gente não viveu. Agora, eu vou pedir até para o nosso querido Magal, se possível, a imagem que chocou todo mundo, que é esse avião americano e as pessoas tentando subir. Você, obviamente, acompanhou. O que de fato aconteceu? Porque a gente vê tanta notícia e você podia ilustrar e falar um pouco, a gente está ilustrando aqui com as imagens, e falar o que rolou lá, porque as pessoas estão tentando fugir, né? Uhum. Sim, então, eu tenho ainda alguns afegãos que trabalharam com a gente na região de Delaram, Nimroz, Pará, os estados do sul do Afeganistão, e eu tenho contato via Facebook com eles. O que eles me passaram é que todo mundo que recebeu ajuda da OTAN, todo mundo que ajudou a OTAN, praticamente está morto. Então, na minha visão, esse pessoal que vocês estão vendo nas imagens, devem ter pessoas que receberam ajuda do Ocidente, pessoas que ajudaram, né? A gente ia nas tribos, uma das principais missões nossas era chegar na tribo, que a gente não chama de bairro, não chama de cidade lá, chama de tribo. Chegava e falava com o Malik ou o Malek. O Malik e o Malek é o líder religioso e o líder político. E falava assim, o que nós podemos trazer para a sua tribo que pode ajudar você a ter uma vida melhor
se afastar do Talibã e passar intel para nós, informações. Então, ele era poço artesiano, escola, tinha vários projetos que a gente fazia. Então, essas pessoas, dessas tribos do Afeganistão inteiro que ajudaram a gente ou que receberam ajuda, com certeza vão virar vítima. Se não morrer, vai ser torturado. Então, eu imagino que essas pessoas desesperadas são pessoas que tiveram algum tipo de ajuda ou ajudaram a OTAN. As imagens são horrorosas. A gente está vendo aqui o avião, gente caindo lá. Marinho. É isso, Zuzu. Não, são imagens que ninguém aqui vai esquecer a vida inteira, né? Realmente deixa uma marca eterna aí na nossa consciência coletiva. Mas, Alexandre, eu queria te perguntar sobre a percepção internacional sobre o episódio e o incidente em si, né? Porque realmente já tem uma pressão muito interna, doméstica, muito forte sobre o governo Biden. A ótica dessa evacuação muito caótica foi horrível para o governo dele, para dizer o mínimo, né? E realmente eu queria te perguntar se você concorda que a saída apressada, antes que conseguissem retirar todos os cidadãos de lá, da base aérea de Bagram, que é um ponto central ali na questão, enfim, local ali do Afeganistão, se isso foi definitivo para culminar nesse desastre, além do fato que o governo Biden mudou, né, a remoção das tropas que o Trump tinha deixado delineado para maio, para setembro, né? Mas setembro, agosto, setembro é o que eles chamam de fighting season, a temporada da luta, de guerra. E aí é um momento mais propício para ter esse tipo de caos. Você acha que isso realmente é o problema principal? Ou pode ser o fato que nessa saída atabalhoada, o exército americano acabou deixando vários sistemas high-tech de guerra para trás. O Talibã agora tem acesso a tomahawks, mísseis, caças. Realmente, por onde começar? Qual foi o erro principal dessa saída caótica? Na verdade, qualquer saída teria erros, né? Esse é o ponto principal da conversa, qualquer saída. O que a gente percebeu, quando eu fui para lá com o meu pelotão, a gente foi todo empolgado para conseguir realmente mudar, para acabar com o Talibã, acabar com a Al-Qaeda. No terceiro mês, quarto mês, morando no Afeganistão, a gente percebeu que nada ia mudar. A gente ficou completamente frustrado por causa da questão cultural enraizada, né? O medo enraizado. A gente percebia, nós treinamos mais de 300 mil soldados afegãos, criamos o exército afegão, criamos a polícia afegão. Eu participei diretamente no treinamento. Só que, como o Biden falou, ele disse que não existia a vontade do povo de lutar. E, realmente, a dificuldade de ter uma liderança no exército ou na polícia, desde as tribos, estados, era muito difícil. Por quê? Assim que a gente nomeava um major ou um capitão para um batalhão, automaticamente criava um alvo gigante na costa daquele senhor, daquela pessoa, e a família dele geralmente era morta pelo Talibã. Então, ninguém queria virar líder do exército ou líder da polícia, porque automaticamente significava que o Talibã ia te pegar. E não tem... Uma das guerras mais difíceis para mim foi isso, que a gente não podia identificar o Talibã. Ele não andava num uniforme, ele não tinha cores. Ele era A gente andava no bazar no Afeganistão, o bazar é o centro, né? E para nós, qualquer um poderia ser Talibã. Eu nunca me esqueço dessa cena, que no primeiro mês na guerra a gente tem muito medo, né, de morrer. Depois a gente perde o medo e fica perigoso. Mas no primeiro mês eu vi um senhor acrocado num canto, num muro de areia, assim, e eu mirei meu rifle. É até um pouco engraçado. Eu mirei o meu rifle e pedi permissão para atirar. Eu disse, ele tá ali cavocando buraco para pôr uma ID. A ID é a bomba que eles colocam pra gente pisar, né, na guerra. Quando eu mirei bem nele, ele disse, presta atenção, espera 2 minutos. Quando eu fiquei prestando atenção, mirando com o meu rifle, o cara tava fazendo necessidade número 2. Putz. Entendeu? Ele não estava plantando bomba. Porque aí eu descobri que no Afeganistão não existe banheiro e não existe saneamento básico. Só para entender aqui, calma, desculpa interromper. O cara achou que ele tava pegando uma bomba, ele tava dando uma descarregada de outro sentido. Evacuado. Putz, beleza. Então, assim, você vai convivendo com isso e você vai vendo que não tem como mudar as coisas. Como é que você vai construir banheiro em todas as casas num país daquele tamanho? São 50 milhões de Pashtun. Então, são 50 milhões de Pashtun, que é uma etnia, a maioria, né? Mas tem 12 etnias completamente diferentes que falam idiomas completamente diferentes. Então, a gente ficou frustrado que a gente nunca ia conseguir fazer aquilo que, para nós, das Américas, da Europa, é civilizado. Até eu tive conversando com outros jornalistas, dizendo, né, que
esse jornalista me falou assim, não, mas você vê a invasão militar, eu disse, então você é contra os direitos humanos, porque a invasão militar que a gente fez lá foi para estabelecer os direitos humanos para o povo mais humilde e fraco do Afeganistão. Assim que o Talibã tomou o poder, agora vocês vão ver tortura, mortes e tudo mais. Então, você é contra a intervenção militar, então você é a favor da tortura. Então, é bem complicado esse assunto. Ô, Alexandre, agora uma pergunta que eu queria fazer a respeito da relação internacional com a turma lá, né? Porque a China, a Rússia, todo mundo agora tenta acenar o Talibã, sabe? Tentando ver que tipo de relação amistosa. Como que você acha que vai ser? Tem gente que acha que vai ser uma turma mais moderada ou vai ser aquele caos que você vivenciou? Eu acho que o mundo está esperando. Eu também estou curioso para ver. Nos próximos 6 meses a gente vai ver que tipo de Talibã. Se vocês olharem nas minhas redes sociais, eu tenho muita foto com criança, né? Aí eu fico pensando, será que essas crianças de 2010, que tinham lá seus 9, 8 anos, viraram Talibã ou viraram cidadão normal? Se eles viraram Talibã, eles realmente foram para as escolas, aprenderam um pouco mais de civilização. Mas se não for, quem é? Então é uma questão que está no ar. A gente construiu muita escola, né, no Afeganistão para meninas e meninos. Então a nossa curiosidade é ver, é um povo mais educado e civilizado ou não? Né? Eles agem pela força e tortura ou não? Então acho que nos próximos 6 meses serão fundamentais para saber quais são as verdadeiras intenções. Lembrando que o Talibã é um partido político extremista religioso, mas a gente tem que esperar e ver, né? Esperar ver o que vai acontecer. Professor. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Professor Vila. Alexandre, o senhor não vai lembrar de mim, mas eu ensinei o senhor lá a atirar no fuzil. O senhor não lembra de mim? Eu ensinei o Eisenhower. Você ensinou, todos professor? eles. O senhor não lembra, mas fui eu que ensinei. Eu estava lá embaixo, lá, vendo o senhor lá andando assim, na trincheira. Eu ensinei o senhor não lembra, mas é porque tem uma memória pífia. Né? Mas enfim, eu queria saber dessa questão do Talibã e tal. Como é que o senhor vê a questão do Ocidente? O Ocidente está perdendo força. Qual futuro o senhor vê? Ou se vê uma guerra inevitável com a questão do Ocidente e do Oriente e tal? Eu acredito, pela minha experiência estando lá, eu estive no Quirguistão, estive no Iraque. Também. Eu acho que a minha opinião, não é a opinião dos Estados Unidos, ninguém, que eu acho que o Afeganistão vai voltar a virar um terreno de treinamento terrorista. Que essa é a principal razão que os Estados Unidos foi para a guerra. O Al-Qaeda vivia no Afeganistão recrutando as pessoas e criando a rede de terroristas que tiveram vários ataques nos últimos anos, 20 anos. Então, quando eles entraram lá, parou, né? O recrutamento diminuiu, o treinamento diminuiu, a venda de ópio, que é o que abastece os terroristas do Talibã e do Al-Qaeda, diminuiu. Mas agora, eu acredito que vai virar novamente um centro de treinamento. A gente vai voltar, sim, a ter ataques fundamentalistas, como eu falei. Na cabeça deles, ninguém tira isso deles, porque eu tentei conversar e não tinha razão com eles. Matando um de nós, infiéis, é o grande objetivo da vida deles para ir para o paraíso, de Alá. Ô Alexandre, Então, você acha que essa retomada do Talibã, isso dá um gás para eles? Falar assim, estamos vencendo e vamos continuar nessa luta e nessa ideia, porque se a gente conseguiu retomar, a gente consegue avançar aí e dominar o mundo. Terrorismo. Fica destemido, Incentiva né? Fica outros destemido. grupos também, né? Sem dúvida. Exato, eu tive no Iêmen, em algumas missões militares no Iêmen, e tem muitos países do mundo que existe um fanatismo, né? Só que é como vocês falaram, a gente estabeleceu base militar, estabeleceu rede de internet, eletricidade, água, tudo para o Afeganistão. Agora vai estar tudo com os terroristas. Então eles vão usar tudo isso para recrutamento, né, que é o sonho deles, de acordo com a interpretação deles do Alcorão. É isso que o Alá queria que eles fizessem, que dominassem o mundo e matassem os infiéis. Eu lembro que eu estava com um cidadão normal, ele não era talibã, e ele falou assim, Alexandre, eu sei que você não pode falar de religião, mas eu morro de curiosidade de perguntar uma coisa para um cristão. Você é cristão? Eu disse, sou cristão. Ele falou, então, é verdade que vocês, cristãos do Ocidente, acreditam que vocês são filhos de Deus? Ele disse, olha, eu não sou pastor, nada, né? Mas a gente é filho de Deus. Dele ficou indignado. Ele fez uma cara e disse, mas por quê? Dele, não estou acreditando que vocês do Ocidente se colocam no mesmo patamar de Jesus Cristo. Jesus é filho de Deus. Eu disse, mas a gente é filho diferente. Mas eu não sabia explicar exatamente, né? A gente é filho diferente, mas é filho. Aí eu perguntei para ele, e vocês são o quê? Ele, não, nós somos escravos de Deus. Nós estamos aqui para servir Deus. A gente acha o cúmulo, vocês do Ocidente, se verem como filhos de Deus.
Para eles é uma ofensa gigante. É o que você falou, Como é cultural. mudar isso? Ô Ale, desculpa interromper, é o seguinte, você participou de um processo, um dos maiores personagens de tudo isso é Bin Laden. Né? O Bin Laden tem toda a história, né? A perseguição dele, a vingança dos Estados Unidos depois de ter capturado ele. Você foi para que ano para o Afeganistão? E se você participou de alguma dessa história, né? Porque você chegou bem recente lá, nessa época, depois que já tinham pego o Bin Laden e já matado. Mas queria que você contasse os bastidores, porque a história do Bin Laden virou filme, documentário, e é o personagem que chamou a atenção do mundo inteiro. E ele é o estopim de tudo isso. Na verdade, é bem engraçado você trazer isso à tona. Quando eu estava lá em 2010, eu prendi alguns talibãs, a gente levou para a prisão e a gente conseguiu uma informação de um dos presos que era muito difícil eles falar para nós, porque estava acontecendo. Mas um deles falou que o Bin Laden estava próximo, a gente estava em Helmand, era próximo do Paquistão. E aí eu corri com a informação, liguei pro meu chefe e falei, o cara que tem informação da posição do Bin Laden, ele não tinha sido pego ainda. Foi quando o meu chefe falou assim, não se preocupa não, tá tudo tranquilo. E eu fiquei, como assim tá tudo tranquilo? O cara, prisioneiro aqui, tem informação, né? E passou. Aí eu fui de novo no meu chefe, falei, olha, não tô entendendo, a gente tá aqui atrás de informação do Bin Laden e tudo mais. Aí foi quando ele falou, a gente já pegou. Só que a única pessoa que pode passar informação para o mundo é o presidente dos Estados Unidos, era o Obama na época. E é engraçado, aí rodou um boato, e eu lembro que a gente estava fazendo muita segurança na fronteira com o Paquistão. Se você ver os dados, foi bem perto da fronteira do Paquistão, que foi aquela que pegaram ele, que foi o grupo Abbottabad, né, do Navy SEALs, e a gente estava fazendo uma segurança, a gente nunca pergunta o porquê das coisas, o porquê das missões. Então a gente estava lá fazendo segurança, tal. Participou desse processo. Passou quase um ano depois, a gente já tinha voltado, aí quando Obama anunciou a morte do Bin Laden. Né? Então foi quando assim, e foi próximo às eleições. Se você olhar a linha do tempo da informação da morte do Bin Laden, foi próximo ao processo eleitoral americano. Então eu pensei, poxa vida, o cara guardou informação, né? A gente já tinha pego o Bin Laden antes do tempo anunciado, para poder usar a próxima eleição. Informação exclusiva aqui. Quem achou o Bin Laden foi o Alexandre. Você tá brincando? Não. Você não pode. Vai, né? Você é humilde, mas foi você que achou o cara, né? Inclusive, você deve ter recebido no grupo de WhatsApp dos fuzileiros a foto do Bin Laden que pouca gente viu. Marinho. Elaborando um pouco na pergunta do Morgadão aqui e indo ao encontro do que o nosso Emílio Sureta sempre fala, a gente fica muito refém aqui, Alexandre, dessa política curto-prazista, dia após dia, do cotidiano, da mão para a boca, ao contrário da China, que tem a visão de longo prazo, realmente tem uma paciência estratégica muito grande. E o fato é que essa aproximação com o Talibã ocorre principalmente para tentar garantir acesso aos minerais raros que estão incrustados na topografia do Afeganistão, certo? E isso visando tentar monopolizar o mercado de telecomunicações e de satélites na corrida energética e na corrida espacial em busca da dominância global contra os Estados Unidos. Eu queria te perguntar, afinal de contas, quais são esses minerais raros, ricos e tão preciosos que estão no Afeganistão e qual é a importância deles de fato? Pergunta bonita. Vazamento. Na verdade, quando a gente estava lá, nós, os Estados Unidos, estávamos na região sul. Era Helmand, Farai e Nimroz, uma das principais regiões de combate que a gente estava. Kandahar, que é a região dos minerais, onde todo mundo sabe que tem vários minerais, não é um, dois, é vários tipos de minerais riquíssimos. O país que estava dominando aquela região era a Alemanha, os militares alemães e italianos. E aí eu até me questionei, né, assim, questionando os oficiais, eu disse, poxa, por que os Estados Unidos não foi para Kandahar, né, se é para estar numa guerra, então pega um mineralzinho lá, alguma coisa. Mas não, a Alemanha e a Itália estavam lá e eles extraíram. A gente sabe que eles extraíram muitos minerais e a Alemanha fez questão de ajudar na guerra só indo para aquela região. Então, eu não sei quanto sobrou, se tem ainda, como é que está a questão, mas eu acho que a China tem um interesse muito maior no ópio, né? O terreno, quando a gente levou pessoas da agricultura para lá, para o Afeganistão, o terreno é muito propício ao crescimento do ópio. E o ópio não serve somente para heroína, ele serve para muito remédio. Daniel. E a China precisa de muito remédio, né? Então, não sei se tem que saber. O Sami tem uma questão. Daniel, posso fazer uma pergunta para o Pode, claro. Obrigado pelo... Que bom que é isso. Cara educado, por favor. Não, porque senão... Sim, vai lá. Seguinte,
teve toda essa polêmica, ainda está tendo. Biden foi às redes sociais. Na sua opinião, como que deveria ser feito esse final de missão? Deveria ter ficado mais tempo? Deveria... O que fizeram de errado? Ou você acha que foi feito de maneira ótima essa finalização da missão? Então, eu penso que o mundo inteiro, muitas vezes, culpa os Estados Unidos por vários fatores. Mas os Estados Unidos, ele é apenas um país que vai lá e toma iniciativa e vai fazer enquanto todo mundo fala, né? Aí os outros vêm atrás. O tanto que ninguém fala que a guerra do Afeganistão era de 17 países. Ninguém fala que a Polônia, a Alemanha, a Itália estavam na guerra. A Geórgia, país no sul da Rússia, estava lá na guerra. Ninguém fala desses países. Então, eu vejo que faltou um pouco de mobilização mundial para melhorar o problema do Afeganistão. Deixaram muito nas costas dos Estados Unidos, sendo que a Europa tem sofrido muito ataque de fundamentalista islâmico nos últimos anos, né? Eu acho que os Estados Unidos deveria ter tentado, nessa forma, trazer um pouco mais do mundo junto com eles, porque ficar sozinho não dá certo, não tem uma estrutura para aguentar sozinho em tudo isso. Mas o fato principal é que sair desse jeito foi complicado, afetou muito o povo humilde no Afeganistão, né? Mas a gente tem que estar lembrando que o mundo inteiro não pecou em não ajudar os Estados Unidos, na minha opinião. Se todo mundo tivesse ajudado aquele país a sair daquilo, não voltaria a virar um treinamento de terrorista, porque agora o quê? Eles não veem Estados Unidos, Europa, eles não têm essa diferença. O que eles veem é infiéis. O mundo inteiro tem infiéis. Então, isso que é o que vai ser complicado agora em diante. Alexandre, em relação aos próprios americanos, os norte-americanos, você que mora aí, como é que está sendo a reação da população no dia a dia, a imprensa como está noticiando, vocês como estão lidando? Porque além da morte de vários afegãos ao longo do tempo, também tiveram muitas baixas, né, de americanos em terras afegãs. Como é que vocês estão lidando com isso aí nos Estados Unidos? Como que isso está sendo visto por aí? Afegãos. O patriotismo é muito grande. Oi? Pode ir. Não. O patriotismo é muito grande. Eu tenho uma carteira de veterano de guerra, né? Quando eu vou em algum lugar, abro minha carteira, a pessoa vê, o pessoal paga meu café, paga meu almoço. É um patriotismo muito grande. Como veterano de guerra aqui, eles têm um sentimento... Eles conseguem separar o militar do governo. Eles não veem assim, o militar é governista. Não existe essa ligação que às vezes no Brasil tem, né? É muito maior do que os políticos ser militar aqui nos Estados Unidos. Então, existe esse respeito. Muita gente veio falar comigo, muitas mensagens dos americanos pedindo desculpa, se sentindo mal pela situação, né? Porque a gente eu perdi muitos colegas, eu perdi 6 amigos, assim, de verdade, na guerra. Eu tive que fazer torniquete em 2 amigos que perderam a perna. Foi muito tenso para mim essa experiência de fazer um torniquete no meio de tiroteio, né? Como eu contei aí, eu fiquei em coma, fui atacado e tudo mais. Então, para mim é um pouco chocante ver isso, que talvez um pouco assim, aquele sentimento que nosso trabalho não valeu de nada, mas ao mesmo tempo existe essa separação muito grande de política, governo, da população. Então, a população em si, nos Estados Unidos a gente vive o dia a dia, né, comentando entre si, mas não tem aquela conversinha... tô triste, tô magoado, tô rebelde, não sei o que. Não existe muito isso. O dia a dia vai virando. A imprensa nos Estados Unidos, não sei se vocês com certeza sabem, sim, é esquerda e direita. Então, você nunca tem uma opinião centrada. Se você olhar a CNN, é tudo a favor do governo hoje, né? A Fox faz o contraponto. É isso aí. Exato. Então, você tem que assistir os 2 ângulos para formar a tua opinião própria. Verdade. E é bem deliberado isso. Você pode ver nos meios de comunicação aqui, é um contra o outro. Então, um fala mal, um fala bem. Então, não tem muito esse ponto de vista, será que estão tristes, será que não estão, né? E você está num dos estados mais democratas de todos, né? Oregon. Nossa, eu tô no estado que o cogumelo e a heroína e a cocaína é liberado. Legalizado aqui. Boa. Deixa eu agradecer aqui, você deu um show, é um super-herói também, né? Que, aqui o super-herói, nós temos a imagem do Superberga, vocês não sabiam, mas o Alê já fez um programa aqui de humor aqui no Brasil e além dele ser esse nosso grande fuzileiro, ele também é um cara que produz conteúdo muito bacana. Eu gostei do Superberga. Quando você vai voltar com o Superberga?
Ah, isso era quando eu era antes Olha que de vir pros sensacional. Estados Unidos. Nova temporada. Sensacional. Isso aqui. É o Isso Robin do maravilhoso. Piniquim. Ô, Ale, obrigado Mandar pela... Pois não, um pode ir. abraço para Joaçaba, Val do Oeste, Chapecó, toda a região do Oeste de Santa Catarina aí, que a gente vem lá do interior com essa vontade de ter o sonho americano, né? Pô, parabéns, cara. Você deu uma aula aqui. Muito obrigado. O Espaço do Pânico está sempre aberto aqui para você. E aí, a gente está aqui. Obrigado. Quando a gente precisar, a gente vai te chamar mais vezes, tá bom? Não, meu sonho é debater com ST. Eu vejo alguns estudiosos... Vem com um fuzil aqui, se quiser, você resolve mais rápido as tretas. 47, Tá bom? tá de boa. A gente já tá aqui. Brigadão, viu? Quando eu for no Brasil, de repente a gente faz um debate aí com alguém contra a guerra aí pra gente ver o que sai. Grande Alexandre Daniele, uma salva de palmas para o nosso grande fuzileiro, o homem que representou e falou tudo o que está acontecendo, as informações aqui.